Os Anaquins. A história dos filhos de Anak. Os Anaquins eram uma tribo que habitava nas regiões montanhosas de Canaã antes israelitas. Os Anaquins também são chamados na Bíblia de filhos de Anak. Isso significa que esse povo era descendente de Anak. Em algumas traduções Anak é chamado de Renak, bom como os Anaquins de Renaquis. É possível que o nome Hanak e a palavra Anakim venham da palavra hebraica para arcolar. Por isso frequentemente os Anaquins são identificados por alguns estudiosos como o povo do pescoço, ou o povo de pescoço comprido. Quem foi Anak na Bíblia? Não há praticamente nenhuma informação específica sobre quem foi Anak. O nome Anak aparece na Bíblia sem o artigo em pelo menos 2 passagens, indicando que Anak de fato era uma pessoa e não apenas um nome específico que serviu para designar a tribo dos Anaquins, Números 13, 33, Deuteronômio 9, 2. A Bíblia também menciona a cidade de Arba, do hebraico Kiriat Arba, que alguns textos bíblicos identificam como o pai de Anak, Josué 15, 13, 21, 11. Isso tem levado os estudiosos a interpretarem essa designação de 2 formas. Alguns acreditam que Arba foi o antepassado de Anak, portanto, o ancestral mais recuado dos Anaquins de que se tem notícia. Essa interpretação parece estar de acordo com a descrição pessoal de Arba como um grande homem entre os Anaquins no livro de Josué, Josué 14, 15. Outros acreditam que essa expressão é aplicada na Bíblia como nome próprio da cidade, ou seja, Kiriat Arba. Se esse for o caso, então essa designação simplesmente indica que aquele lugar era a pátria dos Anaquins. Também é importante saber que a expressão Kiriat Arba era o antigo nome da cidade de Hebron, em Gênesis 23, 1. Isso quer dizer que a cidade, que ficava aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém, foi o lar dos Anaquins antes de ter sido tomada pelos israelitas. A Bíblia ainda menciona Aimã, Sesai e Talmai como filhos de Anak, em Números 13, 22. Esse registro parece indicar que a região de Hebron era dominada por 3 clãs dos descendentes de Anak. Os Anaquins eram considerados gigantes. Os Anaquins são mencionados na Bíblia como tendo uma estatura extraordinária. Parece que a fama dos Anaquins como uma raça de gigantes amedrontava os povos vizinhos. Pelo menos foi assim que os Anaquins foram descritos pelos desanimados espias israelitas quando foram espiar a terra de Canaã e falaram que encontraram ali descendentes dos gigantes, em Números 13, 33. Curiosamente a palavra gigantes na descrição dos espias traduz o original Nefilins. Isso quer dizer que os espias disseram que os filhos de Anak eram descendentes dos Nefilins. Os Nefilins são mencionados primeiramente em Gênesis 6 como sendo aqueles que nasceram do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, Gênesis 6, 4. Apesar de haver sempre muita discussão sobre a identidade dos Nefilins, a interpretação mais equilibrada biblicamente diz que os Nefilins eram, principalmente, homens poderosos, valentes e temíveis da antiguidade. Como todos os primeiros Nefilins morreram no dilúvio no tempo de Noé, obviamente os Anaquins não tiveram qualquer ligação com eles. Nesse caso, eles são chamados de descendentes dos Nefilins no sentido de destacar que os Anaquins eram poderosos, valentes e temíveis, tal como os guerreiros pré-diluvianos. Além disso, o fato de a Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, traduzir o hebraico Nefilins com o grego gigas, que significa gigantes, parece indicar a conexão desses povos com a ideia de que seus representantes tinham mesmo uma estatura elevada para os padrões daqueles povos. Nesse sentido, os Anaquins são também mencionados em conexão com os refães, Deuteronômio 2, 11. Seja como for, os espias israelitas enfatizaram que havia Anaquins naquelas terras, e que eles se sentiam como gafanhotos perto deles, Números 13, 33. O relatório dos espias sobre os Anaquins acabou gerando desânimo no povo de Israel, Deuteronômio 1, 28. Inclusive, a reputação dos Anaquins como um povo alto e guerreiro tornou-se proverbial em Israel. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Deuteronômio 9, 2. O que aconteceu com os Anaquins na Bíblia? Apesar do desânimo dos espias israelitas, Deus havia prometido entregar na mão dos filhos de Israel a terra de Canaã. Então no tempo de Josué, especialmente na campanha de Caleb, os israelitas destruíram os Anaquins, expulsando-os do território montanhoso no sul de Canaã. Mas após a conquista israelita, alguns Anaquins acabaram sobrevivendo em Gaza,